Tem quadro que, por mais incrível que pareça depois de pronto, só pode ter sido concebido na serenidade, na calma do artista, na paz de quem sabe onde quer chegar e por isso cuida com muita atenção dos caminhos que escolhe. Ainda Estou Aqui é esse tipo de quadro. Eu sou PH Santos, comunicador e crítico de cinema. No vídeo da vez trago a minha visão sobre o filme Ainda Estou Aqui, a escolha brasileira para o Oscar de 2025 com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e o Selton Mello aí no elenco principal, dentre vários outros atores e atrizes. O filme é lindamente dirigido por Walter Salles e é adaptado do livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do protagonista que aqui não é protagonista porque a ditadura não permitiu. No Rio de Janeiro dos anos 70, durante a ditadura militar, o ex-deputado Rubens Paiva foi arrancado de casa por militares para ser interrogado. Depois disso, nunca mais foi encontrado, deixando uma família antes rica e bem estruturada e inicialmente desesperada para entender o que estava acontecendo, enquanto também tenta, por que não, se reestruturar agora com a ausência do pai. São muitos os símbolos que atravessam o filme inteiro durante a narrativa calma e equilibrada dessa história. O foco é a mãe, mas até isso demora a acontecer, como se o roteiro precisasse primeiro nos fazer entender o pai, nos fazer entender a sua relação com as filhas, com o filho, com os amigos, com a casa, com a esposa, para só depois Fernanda Torres assumir o protagonismo e não abrir mais mão. Ao trabalhar muito bem a figura do pai aí no início, surge depois daí um dos símbolos mais poderosos do filme, o vazio. O vazio é trabalhado em Ainda Estou Aqui através de todos os elementos possíveis desse filme, todos. Quando Rubens é sequestrado pela ditadura, Eunice está sem os calçados, com os pés no chão da casa que nunca mais será a mesma, como se sentisse a casa pela última vez daquela maneira. Ela preenche apenas um terço do plano, um dos lados aqui do plano. O outro lado está vazio. Na mesma sequência maravilhosa, a filha pergunta se o pai vai demorar enquanto lhe pede uma camisa. O plano corta a cabeça de Rubens e aí a gente começa a perceber as consequências daquela vindoura ausência. A partir desse sequestro, a trilha sonora se torna apenas pontual. Ela vem marcar o sentimento e depois sai. Deixa o silêncio. Deixa uma ausência sensível, uma ausência incômoda, preenchida apenas por diálogos e pelos microsons de um ambiente que agora nunca será tão cheio de alegria, de amigos e de histórias como era cenas atrás. A atuação da Fernanda Torres parece dominar esse silêncio como uma presença mágica que controla o tempo. Sabe um mágico, um mago da fantasia que controla o tempo? É a Fernanda Torres controlando esse silêncio, essa ausência. No plano do sequestro, mais uma vez, uma das cenas mais belas e complexas do cinema aqui, brasileiro eu diria, descalça, Fernanda Torres desenha a sua personagem para dentro. As mãos para dentro, unidas como quem roga clemência. A voz sem querer sair, gaguejando, errante, como se não fosse o suficiente para preencher o vazio deixado pelo marido. Constrói sua personagem misturando ansiedade com uma certa impotência de não saber como se levantar contra um sistema, contra o Estado. Depois, aos poucos, sobretudo após uma experiência terrível nos calabouços da ditadura, Eunice adquire outra postura, uma certa altivez, que mesmo misturada com o desespero de fazer as coisas darem certo, jamais se desfaz. Essa altivez jamais é perdida, jamais. Sua relação com o filho e com as filhas se enrijece, faz o que é preciso, não mais o que é confortável. Tem uma sequência que ela tá vendendo ali, ou decidindo vender o terreno onde ficaria sua futura casa, e isso é bem claro. Ela precisa, na verdade, abdicar do futuro que havia planejado com o marido para, a partir dessa ausência, desenhar um novo futuro com o que agora possui. O que agora ela possui é ela mesma. Tudo isso é feito com singeleza, com respeito que amordaça o espectador. Não há um pensamento que o texto não recompense ao passar por quase todos os aspectos da vida dessa mulher. É impressionante a capacidade do filme de encerrar temas e antecipar outros no exato momento que a gente pensa sobre. É impressionante. O filme percorre vários períodos ali dessa busca por reparo, por preencher uma lacuna deixada forçadamente, né? Não a lacuna de um homem que foi sequestrado, mas também de um homem que foi sequestrado, porque o que fica ali em frangalhos é uma família. Uma família que, volta a dizer, se vendia como muito estruturada e até era. Mas assim como a nossa democracia é frágil e se vende como muito estruturada, um pedaço pode fazer com que a gente repense que forças a gente tem que aplicar
para essa democracia permanecer, pelo menos um pouco mais. Com a Eunice ali numa idade mais avançada, uma das filhas pergunta sobre uma foto, sobre qual foi aquele momento da foto. Eunice desconversa, diz que foi um instante, mas a gente sabe que era no outro, né? A gente sabe disso porque a foto foi trabalhada, foi estabelecida para que a gente entendesse aquele contexto. E isso serve para a gente entender como uma vida, por mais que tenha sido vivida nos plenos detalhes para que as coisas se resolvessem, ainda assim é difícil manter as memórias vivas, é difícil manter as memórias pujantes, é preciso sempre revisitá-las, porque se as memórias não forem revisitadas, elas são frágeis, mesmo que aquela vida que elas tinham e que agora não tem mais, foram levadas a não ter mais, tenha sido muito acachapante, tenha sido muito impactante. Então, quando ela não lembra daquela foto de primeira, ela não lembra, na verdade, porque memória é algo que, se não é revisitado, precisa, senão vai embora. Não à toa, ao acessar suas memórias guardadas em uma caixa, ela se lembra perfeitamente da ocasião da foto. Me parece muitas vezes que Eunice guarda as memórias que lhe interessam, que lhe são úteis. Quanto mais velha, mais permanecem apenas as lembranças relevantes para sua personalidade. Aquela rocha que ela teve que construir. Aquela força motriz que a tornou tão impetuosa em relação à vida, em relação a tudo que estava na sua vida. A filha mais velha carrega uma câmera e eu gosto de pensar que Eunice é um pouco daquela câmera. Ela filma e guarda em película no fundo de uma caixa o que consegue, mas no topo da caixa tá o que ela precisa aparentar ser e vai viver uma vida toda dessa aparência. Na caixa, na parte de cima, apenas o que cabe para ela seguir lutando, resistindo, tentando se entender nesse mundo, apesar de todos os vazios que a cercam, e o filme deixa esses vazios muito bem claros. A filha mais velha, aliás, e por causa da câmera, é a única que parece olhar para trás antes de olhar para frente. Filma a casa, nos dá o privilégio de entender a vida da qual aquela família agora se despede, né? Aquela família diz um até mais, achando que eram até mais e eram adeus. Uma das famílias mais novas chora na soleira antes dessa despedida, vendo pela primeira vez o vazio que antes apenas sentia e talvez nem compreendia, dada a sua idade e as mesmas verdades que tinha. A filha do meio encara a imensidão do mar, tanto pela tristeza de não ter mais aquela vista como antes, quanto pela percepção de si mesma, imensa, mas imponente. Só vai até a beira da praia. Essa é a filha mais aguerrida de todas, tá? Vamos lembrar que agora também está tão vazia como aquele mar que observa. Tanta força, mas vazio como pode, né? A mãe passeia pelos planos unindo todas, tomando-as para o seu lado, fazendo-se presente em todas as lacunas possíveis e impossíveis deixadas pelo pai ausente, do dentinho que ele guarda para fazer uma surpresa para a filha, a arrancar para dentro de um abraço seu, essa filha que observa esse mar imenso, porque não precisa daquele vazio lá, eu estou aqui. Nesse ponto e em vários outros, eu digo com muito respeito ao diretor e turma da fotografia, mas eles que lutem para fazer a Fernanda Torres caber no plano, eles que lutem. Ela transforma todas as cenas em um palco. Que as câmeras sejam os olhos do público buscando o ir e vir dessa atriz nesse palco que ela mesma construiu, e não o contrário. Isto é, uma atriz buscando se ajustar ao quadro. Não, nada disso. O filme é dominado de tal forma que tudo é definido pela expressão que ela impõe, pelo desenho que ela cria. De novo, vocês que lute para me fazer caber aqui. Em uma das cenas, de frente pro espelho, em um quarto apertado, diferente dos quartos da casa grande, Eunice conta dinheiro, algo que antes não precisava fazer. A câmera precisa se desdobrar para que Fernanda caiba no plano. Usa o espelho, tenta se esgueirar pela cama, fica do lado de fora porque não consegue entrar. Ela é grande demais, gigante, é tão grande quanto essa mulher que ela teve que se tornar. Uma mulher que, mesmo nas ações pequenas, na leitura de um papel que seja, demonstrava uma força absurda. Isso acontece porque se inicialmente aquela mulher, com o corpo retorcido para dentro, as mãos juntas como quem tem fé, com os pés descalços como quem cumpre penitência no chão que antes era conforto, agora essa mulher é gigante, avassaladora, uma força da natureza. É maior do que o Estado. Luta contra ele. Luta contra forças que antes acreditava serem intransponíveis, não mais. Torna-se potente a partir do que queria que ela fosse impotente. Transformador em luta. Luta em razão. Razão em alegria possível. Ou como ela diz, sorriam pra foto. Eu quero que vocês sorriam. A gente vê Eunice tomar banho. Esse foi o seu primeiro renascimento. Sequências depois, antes de receber uma notícia avassaladora,
Ela mergulha em um mar que logo mais não lhe pertencerá. Um amigo diz: eu tô aqui para o que você precisar. Eunice não recorre a ele. E não faz isso porque renascida naquela água do mar, renascida em sal, em missão, em corpo, ela entende que é a única coisa que várias crianças e adolescentes precisam para seguir. Ela é quem ainda está aqui. Esse é o segundo renascimento de Eunice. Mas tem um truque aqui. Quando eu falo renascimento, é porque ela já havia nascido forte e o filme já havia plantado essa ideia. Olha o carinho do Walter Salles. Olha o carinho do texto. No começo do filme, o garoto encontra um cachorro, a filha encontra o cachorro, depois o garoto, enfim. A mãe tá lá no mar, ele faz com quem vai pedir pra mãe pra ficar com aquele cachorro, mas não. Pede pro coração mole, pro pai. Porque a mãe já era uma rocha e o filho sabia muito bem. Os filhos sabem muito bem os pais que têm. Eunice já era tudo o que precisava ser dali por diante. Só passou a usar essa força com mais afinco. Só isso. Ainda Estou Aqui é construído muitas vezes como um filme de terror. A vida cotidiana, fora dos porões da ditadura, uma vida sem um pedaço da família, é tão agressiva quanto aquele clima soturno e sombrio criado pelo agressor da ditadura. É um filme de terror sem susto, mas tem monstro. É um filme de terror sem suspense. A gente sabe muito bem o que aconteceu, mas tem tudo o que um suspense pode construir. Tensão, indignação pelos caminhos escolhidos e, sobretudo, o medo que paira a partir de algo que não se vê, que só se sente. Todo esse clima é encapsulado em uma Fernanda Montenegro que surge no ato final desse filme. Agora o filme volta a ter luz, cor, mais do que isso, casa cheia, música, história, vozerio, tudo que havia sido perdido quando o pai foi subtraído daquela realidade. Em silêncio agora, apenas Eunice. Fruto da idade, é fato, mas também fruto de uma vida que teve que ser praticamente a única a gritar enquanto todos pediam silêncio. Gritou do seu jeito. E Fernanda Montenegro, em um único plano, calada, cria com o olhar a sensação de uma mulher que não tem mais nada a dizer, mas tem uma última coisa a ouvir. Dona Eunice deu certo. Se a família volta a viver, é porque a senhora esteve ali por eles o tempo inteiro. É uma frase, algo parecido com esse Dona Eunice deu certo, faz Fernanda Montenegro mudar a sua expressão. E finalmente a gente vê leveza. Uma leveza carinhosa de alguém que teve que ser rude, não por escolha, mas por necessidade. E não é uma leveza forçada, como foi essa intensidade que ela teve que colocar. Não foi uma leveza forçada, como muitas vezes a mãe teve que promover para os filhos enquanto tomava o milkshake. É a leveza de alguém que agora, finalmente, não precisa mais estar aqui. Vivendo, portanto, todos os papéis possíveis e impossíveis de uma família, de uma casa, de uma líder, de alguém que aprendeu tanto a lutar, que passou a lutar pelos outros e para os outros. A família se reúne para bater uma nova foto. E essa nova foto traz um novo sorriso. A filha entendeu a mãe. Mãe, olha ali. E ela sorri. Deu certo e deu certo de tantas formas que agora a filha carrega um pedaço gigante da sua mãe. Infelizmente o preço foi alto. Tá ali na tela essa vida. Fernanda Montenegro deixa isso bem claro. Esse peso que ela carregou e que só agora no último plano ela tira. Esse preço foi alto e é bom que não volte a ser. A fragilidade que aquela família tinha, eu repito, aquela família rica, bem vivida, que podia fazer aparentemente tudo, construir uma casa quando já se tem uma, mandar a filha para a Europa ou quer que seja, a força daquela família, a estrutura daquela família se desfez. Assim como a força que a nossa democracia vende pode se desfazer facilmente. Não esqueça isso. Dona Eunice teve as memórias arrastadas pelo Alzheimer, mas guardou algumas, aquelas que lhe importam, as que a definiram. E nós, a gente não pode deixar as memórias morrerem a nosso bel prazer. A gente não pode viver uma vida de Alzheimer. Por honra a nós, mas principalmente por honra a esses que tanto lutaram para que hoje possamos sorrir para as fotos que fazem da gente. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Esse filme é lindo demais. Um forte abraço em vocês. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal, esse negócio todo. Forte abraço em vocês. E tchau.